mais recente, né, na rede e de fundamental importância aí para a gente aprimorar as nossas atuações e seguir buscando esse desafio, né, de promoção de comunidades sustentáveis. Então, queria agradecer mais uma vez, Margarete, sua disponibilidade e todos os participantes aí, que a gente faça um bom proveito. Bom, obrigada, eu estou tentando aqui lidar com essa ferramenta. Obrigada, eu também estou muito contente de ter pois dessa iniciativa do bloco, da gente conversar sobre o foco de trabalho da rede e também de ter uma participação tão importante dos membros pelas inscrições que foram recebidas. Nós hoje vamos conversar sobre digamos que as sessões estão divididas em 3. A primeira é sobre o tema de desenvolvimento de base, vamos conversar sobre isso. Na segunda, na segunda sessão, vamos conversar sobre esse salto do desenvolvimento de base às comunidades sustentáveis com enfoque de desenvolvimento de base. E na terceira sessão, nós vamos conversar sobre como as empresas, além dos projetos sociais que elas fazem, como relacionado, digamos, como as áreas de negócios também podem contribuir ao desenvolvimento sustentável dessas comunidades. Então, hoje vamos conversar sobre o primeiro bloco, que é o tema do desenvolvimento de base. Eu quero pedir para vocês que eu vou fazer a apresentação e em alguns momentos da apresentação eu quero abrir especialmente para a participação de vocês. Vamos conversar sobre alguns dos casos que eu mandei para leitura prévia e sobre alguns exercícios que estavam aí também, né? E então, a forma de lidar com a plataforma é que eu vou abrir todos os microfones de vocês e vou pedir para que vocês fechem os microfones enquanto eu falo e depois, na hora que vocês queiram colocar alguma pergunta, algum comentário, vocês fazem clique no microfone que aparece aí e podem falar e todos escutamos. Quando eu estiver falando, é melhor deixar fechado, ou quando alguém esteja falando, é melhor deixar fechado para evitar algum tipo de interferência. E também podem levantar a mão para participar. Então, eu estou abrindo todos os microfones, já abri o do Bruno, estou abrindo da Cláudia, do Dorgival, da Jennifer, e do Luciano, da Maria Edivânia, do Rafael. Tá? E eu vou pedir para vocês fecharem agora. E aqui eu estou abrindo todos, tá bom? Vocês fecham, assim vocês ficam com o controle do microfone. Isso. Eu acho que fizeram bem a tarefa, não sei. E se vocês quiserem, digamos, conversar, pedir a palavra, também pode fazer clique na mãozinha que aparece aí, e aí eu já sei que vocês estão pedindo a palavra. Então, vamos começar o nosso trabalho aqui. Bom, então, eu acho que esse espaço, como já mencionou a Cecília, é um espaço de conversa, de diálogo sobre o enfoque da Rede América, muito alinhado com o que é a rede, na verdade, porque a rede é um espaço para ter esse diálogo sobre as estratégias, é um espaço para aprender de forma coletiva, aprender uns dos outros, é um espaço também para visibilizar as experiências dos membros e um espaço para criar novas possibilidades de colaboração, né? Tudo isso naquela visão de contribuir a que o setor empresarial possa qualificar e ampliar a sua ação na promoção de comunidades sustentáveis. Então, é só para essa lâmina é só para dizer que isso que estamos fazendo aqui é uma das formas que a rede tem para conseguir esse objetivo que traçamos conjuntamente na Rede América. Então, vamos começar conversando sobre o que é o desenvolvimento de base. Quando a Rede América nasce, no ano 2002, digamos que uma das tarefas ainda fundamentais da rede naquela época era levar ao setor empresarial, e quando falo setor empresarial, estou falando dos institutos, das fundações e também das empresas, levar esse setor a pensar que o assistencialismo não é um enfoque
de desenvolvimento, né? O assistencialismo pode ser, assistência, digamos assim, pode ser necessária em determinados momentos, mas não é um enfoque de desenvolvimento. E naquela época, ainda muitos, como acontece normalmente quando nascem as organizações, ou pelo menos quando as organizações se interessam pelos temas sociais, normalmente a primeira forma de atuação é uma forma mais ligada ao assistencialismo, e nós queríamos romper com essas práticas no setor empresarial e dar passo a um novo enfoque que chamávamos de desenvolvimento de base. Por que isso? Porque nós acreditávamos, e ainda acreditamos que é assim, o assistencialismo é uma maneira de satisfazer necessidades, é uma maneira de dar o que faz falta, é uma forma de atuação que gera passividade, porque a pessoa recebe o que ela não tem de outro, né? Gera digamos, uma disposição a pedir a assistência, promove o paternalismo, gera dependência, e nós achamos que não muda realmente, não gera transformações profundas. Então, buscávamos dar passo a uma nova forma de trabalho com as comunidades que gerasse capacidades, que criasse poder nas bases, o poder dar poder à comunidade, ou transferir poder à comunidade, ou construir poder com a comunidade, que buscasse fortalecer essas organizações, ou seja, fortalecer suas capacidades, né, que gerasse também um marco de corresponsabilidade, ou seja, que as comunidades se sentissem que elas também são atores do desenvolvimento e são os protagonistas do seu próprio futuro. E achamos também que essa forma de trabalho que a gente estava propondo gerava um processo de construção de cidadania, né, e permitia também expandir as ações que estávamos promovendo. Então, esse foi o objetivo inicial da rede. Naquela época também, parte do nosso argumento era que o setor empresarial tem o compromisso de contribuir com a sua ação e com a sua voz na redução da pobreza e da desigualdade, né, e na ampliação da democracia. Nós já falávamos daquela possibilidade de contribuir no setor empresarial ao desenvolvimento das comunidades e da sociedade. Basicamente, esse argumento estava sustentado no tema da responsabilidade social empresarial, e também nas condições de pobreza da região da América Latina, tanto as condições de pobreza como de desigualdade, entendendo que essas condições de pobreza e desigualdade geram um entorno muito mais desafiador para o próprio desenvolvimento dos negócios, né? E também para o desenvolvimento da sociedade. Nós sempre acreditamos, e ainda pensamos assim, e naquela época colocávamos que as empresas não são responsáveis de garantir os direitos, né? Quem garante os direitos da população é o Estado, né? Mas as empresas têm uma responsabilidade aí, não são o órgão superior que garante os direitos, mas tem uma responsabilidade aí. Também falávamos que as empresas não estavam e não estão para substituir o papel dos governos e do Estado, não existem para fazer aquilo que o governo faz mal ou deixa de fazer, e também entendíamos que as empresas não têm os recursos nem os instrumentos para promover as grandes transformações. Tem alguns deles, mas não tem todos os recursos nem os instrumentos para promover as grandes transformações, mas, dadas essas considerações, as empresas, o setor empresarial, os institutos e as empresas e fundações são corresponsáveis do desenvolvimento da sociedade e das comunidades. Então, nós dizíamos que, considerando essa corresponsabilidade e considerando que o setor empresarial atua num entorno social, econômico, político e ambiental desafiador, nós dizíamos que a forma de atuação do investimento social privado deveria ir dirigida a desenvolver a base, né? O desenvolvimento de base deveria ser o mecanismo, não o mecanismo, o enfoque para atuar nas comunidades, porque
é um enfoque de trabalho que busca atuar sobre as causas estruturais dos problemas que geram a pobreza e a desigualdade na América Latina, né? Então, dizíamos que o desenvolvimento de base é um investimento com maiores possibilidades de gerar retornos significativos, efeitos prolongados e sustentáveis nas comunidades e na sociedade. Um pouco o fundamento dessa afirmação é que nós acreditamos que a pobreza não é só um tema de falta de recursos econômicos. Cada vez sabemos mais que isso é assim, não é nenhuma novidade, mas sempre vale a pena lembrar que a pobreza está determinada, sim, por falta de renda, por falta de acesso a um bom emprego ou trabalho, mas também a pobreza está associada à falta de capacidades, conhecimentos e habilidades que permitam que essas comunidades possam se inserir nos contextos sociais, econômicos e políticos onde elas vivem, né, e onde elas participam. E também que a pobreza está condicionada pela carência que as comunidades mais pobres têm de vínculos, de capital social, não entre elas, normalmente, entre as organizações de base, o capital social é rico, mas com outros atores dos territórios, com outros atores da sociedade. E um terceiro elemento é a falta ou a carência de voz e capacidade de influência que normalmente essas comunidades têm para influir as decisões e as políticas, tanto do setor público como do setor privado, e construir com eles o desenvolvimento que querem ter e o futuro que querem construir. Então, parte do argumento não só os fatores, os bens públicos, a renda condicionam as condições de pobreza, senão esses outros elementos. E, portanto, o enfoque de desenvolvimento de base busca atuar sobre esses três elementos, né? Construir capacidades, e quando falamos de capacidades, estamos entendendo habilidades, conhecimentos e informação, construir vínculos, capital social, inserir essa população numa forma de relacionamento com os outros atores e construir, dar voz e capacidade de influência a essa comunidade. Agora, também sabemos que tudo isso tem uma influência em como isso acontece, o lugar onde elas moram, o contexto onde elas vivem e as instituições que atuam nesse lugar. Então, dizíamos que o desenvolvimento de base é o fortalecimento das capacidades de ação coletiva dos cidadãos em condições de pobreza e a criação de um ambiente institucional propício que facilite a participação dessas organizações na deliberação pública. Também nessa afirmação, a gente está dizendo que tínhamos que trabalhar fortalecendo as organizações e suas capacidades, mas não é suficiente trabalhar somente com as organizações, senão também temos que pensar o contexto no qual elas estão inseridas e como esse ambiente institucional, entendido no sentido amplo, condiciona também o desenvolvimento e o fortalecimento dessas comunidades e dessas organizações para que elas possam ser os atores do seu próprio desenvolvimento. Então, o enfoque de desenvolvimento de base é aquele enfoque de trabalho que inspira, ou que inspirou fundamentalmente nos primeiros 12 anos o trabalho da Rede América. Agora, e na próxima sessão, vamos ver como continuam elementos desse enfoque, trazendo novas variáveis para o enfoque da Rede América. Então, o desenvolvimento de base se define como a capacidade coletiva das organizações da comunidade, as organizações de base, para pôr em movimento por si mesmas os recursos humanos, físicos, econômicos disponíveis nelas e no seu entorno, definir, ou seja, que elas tenham um protagonismo em definir, identificar os problemas, mas também as soluções, e participar do processo de construção dessas soluções, participar na execução, na avaliação, no segmento, as ações que sejam implementadas e colaborar com outros atores para conseguir essas soluções, mas também
para poder ter incidência na agenda pública, que, de alguma maneira, tem uma grande preponderância em determinar o desenvolvimento desses lugares. Então, os elementos fundamentais desse enfoque são capacidades de ação coletiva, né, para que eles consigam superar essas condições de pobreza e exclusão, né, para buscar também construir cidadania, que eles sejam capazes de participar, estabelecer suas preferências, colocar essas preferências na agenda e nos espaços públicos de concertação e definir as agendas de desenvolvimento, e também que eles possam colaborar com outras organizações e instituições na solução dos problemas sociais que afetam suas vidas. Basicamente, um elemento fundamental, como mencionei, são as capacidades. Um segundo elemento fundamental são os vínculos, a interação, a cooperação entre os atores, especialmente quando falamos de população em pobreza. Esse elemento é fundamental, porque, como disse antes, eles normalmente têm uma boa base de colaboração entre as organizações da comunidade, mas com outro tipo de atores, normalmente não é assim. Normalmente existem maiores níveis de exclusão, então eles não têm necessariamente esses vínculos de colaboração com outros atores, mas são exatamente esses vínculos de colaboração com os outros atores os que permitem que essas comunidades possam acessar a recursos de todo tipo, normalmente inexistentes nas comunidades, né? Então, essa possibilidade de ter um tecido colaborativo nas comunidades é a que permitem que eles possam chegar a ter acesso a recursos que normalmente não estão disponíveis nas comunidades. Portanto, o tema dos vínculos aumenta as possibilidades de conseguir soluções de maior impacto e de maior escala nessas comunidades, e é um elemento fundamental do enfoque de desenvolvimento de base. Então, alguns dos critérios que mencionávamos do nosso trabalho como organizações que apoiamos a comunidade através do desenvolvimento de base, diziam que alguns critérios que orientam o nosso trabalho é trabalhar com a comunidade e não só por ela. E isso tem muito que ver com aquele foco de passar do assistencialismo ao desenvolvimento de base. No enfoque assistencial, a gente trabalha pela comunidade, né, não com ela não é um ator igual que constrói o desenvolvimento. Aqui a ideia é uma horizontalidade, uma colaboração, então, portanto, nós falamos que trabalhamos com a comunidade, reconhecemos o seu protagonismo e damos espaço às suas expressões. Também, outro elemento que caracteriza o trabalho no enfoque de desenvolvimento de base é cofinanciar e acompanhar as organizações de base, né? E mais adiante vamos falar sobre isso, porque são os processos de cofinanciação e de acompanhamento aqueles que permitem construir essas capacidades que queremos construir nas organizações das comunidades. Um terceiro elemento é o incentivo a processos participativos e inclusivos, nos quais essas organizações expressam as suas vozes, colocam as suas visões e compartilham com os demais atores e criam ações colaborativas. Esse é um terceiro elemento. O tema de fortalecer essas capacidades, fortalecer as organizações e as capacidades coletivas. Não só falamos no desenvolvimento de base de fortalecer capacidades individuais, que normalmente vamos falar um pouco sobre isso mais adiante, que são a base das capacidades coletivas, mas aqui estamos dando um passo em pensar que, além das pessoas, temos que fortalecer essas capacidades que são grupais, comunitárias, que as organizações precisam para poder atuar no âmbito mais público e para poder incidir na agenda pública e colocar a sua voz, né? Um outro elemento é que, através desses processos, um objetivo do trabalho de desenvolvimento de base é construir a participação da cidadania,
empoderar, dar corresponsabilidade, ou seja, construir esse marco de corresponsabilidade, gerar vínculos, alianças, e nesse processo também ir construindo valores democráticos nas organizações, isso quer dizer o uso de ferramentas de transparência, de prestação de contas, de sensibilidade e capacidade para ter uma incidência na agenda pública, mas também valores democráticos como respeitar a decisão da maioria, buscar que os processos internos dessas mesmas organizações de base sejam processos democráticos na cotidianidade das organizações, né, nos processos de decisão, de liderança das mesmas organizações, né. E talvez um último elemento é insistir que os processos de desenvolvimento de base buscam gerar ações perenes, que tenham efeitos perenes, que sejam efeitos que tenham um sustento a longo prazo, não só ações pontuais que resolvem hoje as dificuldades que afetam essas comunidades, senão que sejam ações que busquem fortalecer elementos, modificar elementos estruturais, fortalecer essas organizações da comunidade, para que elas consigam levar seus processos adiante de forma autônoma, independente e com muita capacidade, né? Porque acreditamos que isso faz com que elas sejam autônomas e não dependam nem do nosso trabalho, nem do trabalho de ninguém, nem do acompanhamento de ninguém. Esse é realmente o objetivo, né? Que eles consigam liderar esse processo daqui para frente da forma mais autônoma possível, com os melhores resultados possíveis nesse processo. Então, aqui vem um primeiro exercício, né? Eu mandei um material para vocês ontem, ou antes de ontem, já não lembro bem, onde eu gostaria de ver se vocês estão... É uma lista, digamos assim, de critérios para que vocês marquem sempre, quase sempre, às vezes, quase nunca, e nunca estamos fazendo isso, um pouco para ver cada instituição como está, se está avançando, se está incorporando esses elementos do enfoque de desenvolvimento de base, né? Então, eu gostaria que vocês tomassem 2 minutos para responder esses critérios e depois eu gostaria também aqueles que queiram compartilhar um pouco a sua visão até aqui, como estão avançando ou sentem que esse enfoque reflete o que vocês estão fazendo, por favor, eu peço que abram o microfone e possam compartilhar com os demais a sua visão. Tá bom? Maravilha, Margarete. A gente, em relação ao exercício, nesse início, apenas dessas 2 tabelas, desses 2 quadros. Exatamente. A ideia é que vocês vejam... Tem outros também, né? Tem outro. Esse aqui está em espanhol, então eu vou ler e se tiver alguma dúvida aqui. Ou seja, um primeiro critério é olhar se a organização na qual vocês estão trabalhando apoia, promove, acompanha e financia o desenvolvimento de projetos coletivos elaborados pela comunidade através de suas organizações. Esse é um primeiro elemento. Então, vocês põem sempre, quase sempre, às vezes, quase nunca e nunca. O segundo é se promove o desenvolvimento, o fortalecimento das capacidades coletivas das comunidades, suas organizações, através dos projetos, através das iniciativas, né? Ou seja, que se tem essa estratégia de buscar que através dos projetos se gerem essas capacidades coletivas, se permitem o controle dos projetos por parte das comunidades, ou seja, das organizações de base, não retêm o controle, senão se entregam esse controle, ou permitem parcialmente esse controle, porque isso tem muito que ver com a capacidade de autonomia que vamos gerando e também as capacidades para que eles possam fazer isso. Se promove a corresponsabilidade entre os diferentes atores vinculados aos projetos, e
nesse último bloco, se ampliam os vínculos das organizações com outros atores para expandir a participação deles na vida pública, ou seja, promover que eles se relacionem com outros atores, facilitar o relacionamento deles, por exemplo, com a prefeitura, ou com a Secretaria da Saúde, ou não sei, com outros, ou com agências de cooperação internacional, etc. E no seguinte bloco, diz a fundação ou algum externo à comunidade define os projetos sem a participação das organizações de base. Os projetos se orientam somente à satisfação direta de necessidades e não contribuem a gerar capacidades. É um pouco o oposto do anterior, né? Então, é um pouco controle dos projetos e administração dos recursos está na mão das comunidades. Esse é um ponto sensível. Normalmente, o que nós vemos é que os recursos não são repassados às comunidades e normalmente queremos que eles aprendam a administrar os recursos. Então, achamos que é importante buscar estratégias para que as comunidades também possam administrar, aunque seja parcialmente, os recursos. E se os projetos fortalecem ou não as organizações e a sua ação coletiva, e se gera dependência, passividade e paternalismo, quase que são, um é branco e o outro é preto. Então, aí temos que ver. Não sei se alguém quer compartilhar um pouco aqui a sua experiência, ou continuamos adiante? Oi, Margarete. Oi, quem fala? É a Valéria, do Instituto Lina Galvani, tudo bem? Tudo bem, Valéria, te escuto. Escutamos todos. Tá, eu quero fazer um comentário com relação a esse contraponto do bloco 1 de perguntas e o bloco 2. Tá. É uma questão que, de vez em quando, temos conversado dentro do Instituto, especialmente com relação a essa primeira questão do segundo bloco, se a definição dos projetos tem ou não a participação das organizações. E eu acho que vale a pena refletir alguns pontos que para mim são positivos e outros de melhoria, que por uma questão até cronológica, né, a gente acaba definindo alguns projetos para o ano posterior, ao longo, agora, inclusive, do mês de outubro. Momento no qual a gente ainda não teve a possibilidade de estar com a comunidade para avaliar o ano corrente e definirmos juntos as iniciativas para 2018. No entanto, pelo menos com relação ao Instituto Lina Galvani, parte da nossa metodologia o diagnóstico, né, que levanta as questões, necessidades, sonhos, anseios dessa comunidade e que nos dá subsídios para tomar algumas decisões ao longo de um período. Então, eu estou colocando aqui uma reflexão que, pelo menos da nossa experiência, nós buscamos a participação frequente das organizações de base, da comunidade em geral, na definição das propostas que a gente vai levar e que vamos executar juntos na comunidade. Porém, muitas vezes, a gente tem que tomar algumas decisões não tão colegiadas, mas que estão baseadas num diagnóstico que foi feito e com a presença da própria comunidade. Não sei se você está entendendo onde eu estou querendo chegar, que a gente talvez não chegue a 100% de participação na decisão das iniciativas, mas essas iniciativas, elas, geralmente, as organizações que trabalham com desenvolvimento comunitário, essas iniciativas, elas estão baseadas no estudo prévio, né? Que direciona a tomar algumas decisões. Não sei se você quer fazer algum comentário sobre isso. Obrigada, Valéria. Eu acho que isso acontece muito, e aqui o convite que a gente faz é envolver a comunidade em algum momento desse processo. Quanto mais inicial, melhor, como vocês falam, né, do diagnóstico que vocês fazem junto com
eles, depois tem uma etapa que vocês propõem algumas coisas, e eu imagino que antes de implementar essas coisas, vocês conversam com a comunidade também e vão ajustando no processo, né? O importante aqui é que esse elemento de envolver as comunidades no desenho dos projetos, na execução das iniciativas, tem vários propósitos. Um deles é a relevância e a pertinência das ações mesmas, né? Que elas respondam aos problemas e, portanto, elas consultem aqueles que vivem os problemas. E, além do mais, incorporem os seus saberes nessas soluções, mas também tem esse propósito de buscar uma apropriação da comunidade, que a comunidade sinta que ela é dona desse processo também, ou ela é co-dona do processo. E um terceiro é gerar capacidades, né? Porque à medida que as pessoas participam, que elas também desenvolvem essa capacidade para pensar coletivamente o que está acontecendo, quais são as soluções, como é que a gente resolve isso, a gente vai gerando capacidades nesse processo. Então, acho que é realmente mais que um quesito que deva ser feito assim e tal, porque ter presente que esse envolvimento busca esse tipo de coisas, né? Busca apropriação, busca gerar capacidades e busca também garantir que as iniciativas tenham a relevância e vão solucionar os problemas para os quais elas foram pensadas, não? Perfeito. Só um último comentário. Essa questão do desenvolvimento de capacidades, isso acaba englobando uma série de temas e questões, mas acho que nos dias atuais tem uma relação muito forte com outros itens aí da tabela que diz respeito à gestão de recurso financeiro, né? De gente cada vez mais transferindo ou compartilhando essa responsabilidade da gestão desse recurso com as organizações. Então, na verdade, o meu comentário é mais um ponto de atenção mesmo, que a gente também tem conversado dentro do Instituto, que caminhos que a gente busca, né, para que essa gestão financeira, primeiro, esteja dentro dos padrões, né, legais, e que gere valor para a comunidade, que, ao invés de dividir, una, né, e que estabeleça vínculos de confiança. E acho que nós, enquanto organizações, no terceiro setor, a gente tem que buscar cada vez mais a gente se capacitar nisso e levar para a comunidade esse conhecimento um pouco mais, eu diria, talvez até profissional, de gerir, né, esse recurso financeiro para que ele ganhe potência, né, na comunidade, porque acho que mexer com dinheiro é sempre complexo, né? Seja na vida profissional, mas acho que a gente tem que estar com a atenção bem voltada nisso, que acho que é um momento que as organizações estão debatendo bastante esse tema, né? Olha, esse é um tema absolutamente sensível, tão sensível que nas avaliações do Radar, que é a nossa ferramenta de autoavaliação, que vocês como membros aplicam, essa é uma variável que sempre sai com alerta, né? Uma variável crítica, e eu sei que tem muito medo as organizações de entregar os recursos à comunidade. Inclusive, nós fizemos uma publicação que eu mandei para vocês no material enviado, que chama Voz dos Líderes, e nós conversamos com os líderes, foi um trabalho feito só na Colômbia, mas conversamos com mais ou menos uns 60 líderes comunitários sobre esse tema, e eles têm as mesmas preocupações que nós temos, no sentido de, é importante, ou seja, a gente aprende a manejar recursos, manejando recursos e tendo um acompanhamento para fazer isso bem, né? Ou seja, não é só solte o dinheiro, isso acontece até com as crianças e com a gente mesmo. Se eu não tenho uma conta bancária, eu não vou saber como manejar uma conta bancária, mas eu também preciso ter certos conhecimentos que me ajudem a fazer isso. Então, até os mesmos líderes pedem isso, pedem que seja um processo que vai progressivo, ou seja, que vai aumentando, não entregar tudo de uma só vez, acompanhar, facilitar conhecimento sobre temas de rendição contábeis, com temas tributários, etc., e eles vão dando esses processos. Mas o fato é que se as organizações não manejam nenhum tipo de recurso, em nenhuma quantidade, vai ser muito difícil que elas consigam gerar essas capacidades de administração, né? Então, é um pouco essa reflexão, mas esse é um tema absolutamente sensível. Agora, eu trabalhei numa organização que, numa época, muitos anos atrás,
era a primeira vez que ela entregava recursos para as organizações comunitárias e tinha muito medo de que os recursos fossem gastos em coisas que não estavam previstas no projeto. Então, nós colocamos uma equipe de contadores para apoiar essas organizações comunitárias, mais com a tarefa de vigiar, eu devo confessar. Mas foi tão bom o trabalho que eles fizeram juntos, que gerou capacidades nessas organizações para manejar os recursos e também para depois eles mesmos poderem acessar a recursos de cooperação internacional sem a nossa participação, né? E foi depois, na avaliação que a gente fez do projeto, foi das coisas que as organizações de base mais avançaram, e além do mais, foi das coisas que eles se sentiam mais satisfeitos de ter conseguido administrar bem esses recursos, né? Então, eu acho que é um ponto sensível sobre o qual se pode trabalhar e tem muitas experiências para aprender como se faz isso. Então, eu gostaria de passar ao seguinte ponto, que é os níveis de atuação do desenvolvimento de base, né? Nós sempre falávamos, e ainda falamos, que existem 3 níveis de intervenção. Um é o micro, o outro é o meso e o outro é o macro. Isso é uma linguagem muito própria da Rede América. A gente encontra os membros falando do micro, meso e macro e já sabemos do que estão falando. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando estamos no nível micro, estamos gerando essas relações e esse fortalecimento nas organizações de base, ou seja, dentro de uma organização de base. Quando estamos falando do nível médio, estamos falando de gerar relações horizontais e capacidades entre grupos da comunidade, ou seja, entre organizações e alianças de organizações da comunidade. E quando estamos falando do nível macro, já estamos falando das relações entre essas organizações da comunidade com outros atores, com o poder público, com outras empresas, com outras ONGs ou com outro tipo de organizações, ou seja, vai aumentando como a escala de atuação dessas organizações de base. De fato, quando falemos mais sobre o tema de comunidades sustentáveis, nós estamos muito mais situados no nível meso e no nível macro do desenvolvimento de base, porque também a gente começou a ver que os membros da Rede América iam avançando nesses passos. Agora, bem, não estamos dizendo que isso seja primeiro aqui, primeiro no micro, depois no meso, depois no macro. Esses processos atuam normalmente de maneira paralela. Ou seja, muitas vezes para buscar que essa organização tenha relações com com o poder público ou com outros atores e tenham uma escala maior de atuação, eu tenho que trabalhar lá no nível micro também para que essa organização desenvolva essas capacidades para chegar nesse nível e então não é uma coisa que seja uma linha reta, senão que tem muitas outras possibilidades aí de atuação simultânea sobre os níveis. O que está de trás dessas formas de intervenção? O que significa isso é que estamos reconhecendo que para aumentar a capacidade de influência dessas organizações e sua capacidade para influir na política pública, para influir nas decisões dos outros atores, elas têm que desenvolver um relacionamento. Não é o que eu dizia talvez lá atrás, não é suficiente que essas populações de baixa renda, de forma organizada, façam seus projetos, melhorem as suas organizações. Para gerar as transformações que queremos gerar, precisamos que elas também estejam conectadas com os outros atores da sociedade e que elas possam participar das decisões que afetam a sua vida. Então, por isso que a gente fala que esses níveis são aqueles que vão aumentando as possibilidades de influir de forma mais estrutural os fatores que afetam a vida dessas comunidades. Então, aqui eu gostaria de passar um vídeo de uma experiência, que é uma experiência vou usar as experiências que ganharam o prêmio Transformadores da Rede América, e quero mostrar para vocês essa da Fresota, aqui na Colômbia,
E logo eu gostaria que pudéssemos comentar, alguns de vocês leram o caso, e eu gostaria que a gente pudesse comentar o caso também. Fresota, empresa comunitaria que genera desarrollo en el Cauca. Fundación Smurfit, Cartón de Colombia. El departamento del Cauca tal vez es la zona donde hemos estado presentes durante mucho tiempo en el macizo colombiano, porque es una de las zonas más afectadas por las condiciones de violencia que llevan también a unas condiciones de pobreza extrema. Este es un corredor donde los grupos al margen de la ley se desplazan con mucha facilidad, hay mucho desempleo. Aquí no hay ninguna fuente de ingreso que permita pues, salir adelante de las familias. En Sotará en particular y con Fresota nosotros hemos acompañado a la organización en un proceso de mejoramiento continuo hacia el desarrollo sostenible. Hemos podido contar con el apoyo de la Fundación Smurfit desde hace 12 años. Las acciones de acompañamiento de la Fundación en todos estos años han sido dentro de la parte administrativa, contable, de capacitación, indicándonos cuál podría ser ese camino que Fresota debería encontrar, que es basarnos en el desarrollo de base y en el capital social. Hicieron procesos de mejoramiento continuo, los cuales implicaron transformaciones tecnológicas, implementando las buenas prácticas agrícolas, implementando el manejo seguro de agroquímicos, protegiendo el medio ambiente. Hemos tenido buenas capacitaciones en post cosecha, en producción limpia, redujimos riesgos de pérdidas, redujimos riesgos de la propia integridad de uno que tiene que transportar la plata, manejamos una tarjeta para que nos consignen ahí lo que producimos. Hemos podido lograr un proceso de relacionamiento exterior con entidades públicas y privadas, lo cual nos ha podido llevar a gestionar una serie de proyectos. Fui una de las beneficiarias del proyecto de saneamiento básico, donde Fresota hizo parte con la cofinanciación del proyecto. La obra está compuesta de una caseta, ducha, baño, un tratamiento de aguas residuales para el baño y para la cocina, lavadero. Otro sueño realizado fue este centro de acopio. Fresota fue una muy buena iniciativa que se tuvo, dado que tiene población pobre, vulnerable y desplazada. Nos han dado la oportunidad junto con los niños de acceder a la tecnología. Proyecto de mejoramiento y adecuación de vías, proyectos de comercialización con la empresa privada, que realmente han podido dar una imagen de bienestar social y de impacto a la comunidad. Es más fácil la posibilidad de generar y de implementar más recursos, porque ahorita, o sea, se habla de proyectos y tienen que estar las personas asociadas. Pues ha permitido que la unión de estas instituciones y la articulación de estos recursos pues permitan generar un proceso de desarrollo. Pero importante el tema desde el acompañamiento en esa conformación de ese tejido social. Lo que más nos ha servido es ser serios en los negocios, poderle cumplir a nuestros clientes con un muy buen producto. Ellos entendieron que el desarrollo es un asunto colectivo, es un asunto donde implica tener voz y empoderamiento. Importantísimo fue la organización que tiene la vereda de Cajas Nuevas, donde la comunidad trabaja para su comunidad. Y esa generación de ingresos se ve reflejada en cada una de las familias socias de la cooperativa. Sus propios ingresos vuelven vuelta a su propia familia, a sus propios hijos. Uno mira y es otra calidad de vida diferente a las demás personas que no son socios. Mirábamos que hace 12 años todo el mundo llegaba en un caballo, hoy si usted mira todo el mundo llega en una moto, entonces yo creo que vamos mejorando. Nosotros hacemos inversiones pacientes, pero decididas y contundentes, siempre buscando que tengan efectos en la sostenibilidad de las organizaciones y de las personas. Ya los maestros no van a ser los ingenieros de las fundaciones, sino los propios productores, porque ya en este momento el conocimiento está en sus manos. Estamos comprometidos con el desarrollo de base. Quien trabaja y lucha por su comunidad puede sacar el bienestar de su familia y sus propios vecinos. Hemos superado muchas barreras, vivimos mucho mejor. Bom, eu gostaria que o pessoal que leu esse caso comentasse com a gente quais são os elementos do desenvolvimento de base que identifica
no caso, e quais são os níveis de intervenção micro, meso, macro, que aparecem aí, que vocês conseguem identificar. Eu peço que alguém que lê o caso abra o microfone e, por favor, comente com a gente um pouco esses aspectos. Vou abrir alguns, ou seja, vocês conseguem abrir o microfone? Eu consegui. Oi, tudo bom? Te escutamos, que bom. Ei. Quem fala? Boa tarde a todos, meu nome é Luciano. Oi, Luciano. Sou assistente de projetos na Fundação Otacílio Coser, aqui no Espírito Santo. E o que eu pude perceber e entender do case, né, da Fressota, é que é um processo que se iniciou há mais de 10 anos e durante todo esse tempo o processo de desenvolvimento de base veio acontecendo. Com algumas falhas, né, no início, percebe-se através do case, mas que a partir do momento que a organização retomou a parceria com a Fundação Smurfit. Com a Fundação Smurfit, exatamente. Quando eles retomam isso, né, começam então a trabalhar algumas características administrativas dentro da própria cooperativa, e a partir daí eles começam a dialogar nos níveis médio e macro, né, de interação. E através desse trabalho conseguem transformar a realidade daquele município em que eles estão situados. Muito bom, Luciano, é isso mesmo, eles começam, eu vejo no caso, eles começam a desenvolver uma série de capacidades empresariais, depois de ter uma crise, né, anterior. Isso dá para eles uma possibilidade de melhorar o aspecto tecnológico da produção do morango, dá uma boa renda para eles, porque eles conseguem vender, aí não diz muito claramente, mas eles conseguem vender esse morango para uma das empresas de produtos lácteos mais importantes da Colômbia, e eles também começam a fazer conexões com o poder público, com a prefeitura, com a Secretaria do Estado, para também ter acesso a outras possibilidades de crescimento da associação, e começam a participar, inclusive, do Comitê de Desenvolvimento Rural, que é o mecanismo que define as políticas públicas do setor agropecuário nessa zona. E, além do mais, a cooperativa, quando falam aí que eles, o Luciano fala que eles estão contribuindo a melhorar as condições de vida do município, essa cooperativa, com a renda que eles começam a ter, eles começam a fazer investimento também no desenvolvimento da comunidade, né? Então, eles fazem investimento na escola, na biblioteca, no posto de saúde. Então, já é uma pequena empresa, digamos, no município, com impacto também que contribui ao bem-estar da população, né? Então, Luciano, muito bom. Só um adendo, é que nesse momento que a cooperativa passa, e eu achei essa parte bem interessante, a partir do momento que eles começam a passar dificuldades, não é nem questão da dificuldade financeira, porque eles conseguem ter um ano muito bom de vendas, né? O problema era justamente na gestão desses recursos, né, e acabam gerando alguns problemas dentro da cooperativa. No ano seguinte, quando retomam, então, a parceria com a fundação, as vendas diminuem em 30%, mas a rentabilidade desse recurso foi melhor devido à capacidade que foi desenvolvida de administração desses recursos dentro da cooperativa. Eu achei essa parte muito interessante. É mesmo, bom ponto. Alguém mais quer compartilhar? Alguém que leu essa experiência quer compartilhar alguma coisa? Abra o microfone e conversa com a gente. Olá? Bom, então vamos para frente. Obrigada, Luciano. Obrigada pelos teus comentários. Então, quero também que vejamos um segundo caso
bem diferente, mas que também vai ajudar a gente a ver esses elementos do desenvolvimento de base. Tá? Então, eu vou abrir aqui o caso da Hortópolis Barroso. Proyecto Hortópolis Barroso, Instituto Holcim, Brasil. A Associação Hortópolis foi criada em 2003, a partir de uma crise que aconteceu na cidade, com muito desemprego, comércio em baixa, com pouco faturamento. Então, acabaram, o Instituto Holcim, a Holcim acabou mobilizando as lideranças da cidade, e isso fez com que a comunidade resolvesse enfrentar a crise, criando a Associação Hortópolis Barroso. Com a Hortópolis, eu acho que as outras instituições conseguiu essa facilidade de articular com outras instituições. A Hortópolis meio que conseguiu aproximar mais o poder público, as instituições, e com os projetos também criou várias parcerias com até instituições de fora da cidade, que favorece a questão do desenvolvimento dos projetos. Penso que os principais resultados desse movimento foi a implantação de toda a infraestrutura do então mais pobre bairro da cidade. Nós tivemos também o aprofundamento da parceria com a grande instituição do município, que é a CIB, que é a grande parceira hoje, também a APAI, e a fundação de 3 setores, a ASBEM, do metal mecânico, a Peleixo, dos produtores de leite de Barroso, e a ASCAB, dos catadores e recicladores do município. Então, a Holcim, através do Instituto Holcim, né, ele faz uma parceria com a Associação Hortópolis Barroso, apoiando e captando recursos, né, junto aos órgãos internacionais, para poder financiar os projetos. Desde que a Hortópolis começou a atuar, e a cada ano que vai passando, vai se solidificando mais, com cada associação, com cada projeto que a Hortópolis se envolve, a gente começa a perceber vários frutos. A parceria com a Hortópolis começou em 2006, então nos foi oferecido um projeto de capacitação, o qual nós mesmos, participantes, denominamos Rumo Certo. E desde 2006 o Rumo Certo tem contribuído significativamente para o desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda aqui de Barroso. Participei do projeto da capacitação de base, né, das instituições aqui em Barroso, né. Não tinha uma estrutura, né. Ela foi mostrando passo a passo como se fazia um projeto. A gente começou numa casinha, né, de 3x3, com 5 alunos. Hoje, com a legalização nossa, com as viabilidades de recurso, hoje a gente trabalha com 250 alunos. Eu sou participante do programa Juventude Empreendedora e trouxe para a realidade nossa, da nossa geração, digamos assim, uma questão de conversar e começar a pensar um futuro diferente para a gente, uma cidade mais produtiva, tudo muito em cima das ideias da Hortópolis, da sustentabilidade. Faço parte do projeto Empreender através da Hortópolis. A gente já tem descascador, tem liquidificador, tem nossos uniformes, balança. A gente já tem um meio para continuar trabalhando. A Hortópolis ajudou nós muito no projeto do Papalixo, porque tem gente lá que ganhava 50 reais, 60, o máximo que tirava era 100 reais. Agora a gente já tira 300, a gente tira 400, tem gente que tira até 900 reais. E o grande objetivo da Holcim, então, é que o projeto Hortópolis, que a cidade consiga, né, as pessoas consigam andar com seus próprios passos, né, não fiquem dependendo aí de ajuda, nem de um assistencialismo, e possa ter um crescimento sustentável. Espero que o futuro seja muito bom, né? A gente pensa de uma forma positiva, que as pessoas consigam mudar aí seus modelos mentais em prol da cidade, em prol daquilo que a gente acredita que seja bom, lugar sustentável no sentido social, econômico, meio ambiente, relacionamento, comportamento, que seja bom para viver. Então, a Holcim, ela almeja que o projeto apoie a comunidade a ser autossustentável, que a comunidade se fortaleça cada vez mais, que a comunidade crie um sentimento de autoconfiança. E a gente vai vendo a cidade ganhar com isso, porque começa a ter reflexo em geração de emprego, geração de renda, os negócios vão melhorando dentro da cidade. E nós sonhamos de ver uma Barroso realmente sustentável. Eu creio que esse é o nosso desejo, que a empresa cresça, que a cidade cresça, que a
prefeitura se fortaleça, mas que a comunidade, o povo de Barroso, o bem-estar, cresçam juntos também, para que a gente tenha um povo feliz e uma comunidade sustentável. Esse projeto tem sido uma bênção na nossa vida, tem ajudado muito. Eu melhorei 100% a minha vida. Experiência ótima, boa. Bom, então vamos voltar aqui na apresentação. Agora eu gostaria de perguntar também, quem leu o caso, que compartilhe com a gente quais são os elementos do enfoque de desenvolvimento de base que identifica na experiência da Hortópolis. Assim como o Luciano compartilhou com a gente sobre a Defresota, eu pediria alguém aqui que abra o microfone e compartilhe com a gente alguns elementos do caso da Hortópolis e o enfoque de desenvolvimento de base. Pode ser? Olá. Oi, Margarete. Oi, escuto. Cecília. Tive a oportunidade de conhecer esse projeto em loco na ocasião de 10 anos. E foi muito interessante. Mas uma coisa que me chamou a atenção, né, que eu acho que é um aspecto muito importante para quando a gente trata de desenvolvimento de base e dessas capacidades, é partir da vocação local, né? Então, muitos desses projetos desenvolvidos, né, partiu ou de iniciativas que já existiam, ou de vocações, né, presentes naquele território, né? E eu acho que isso traz uma potência maior aí, né, para esse desenvolvimento de capacidades e mesmo de geração de renda e tudo que advém disso, né? E fica claro como eles começaram num movimento bem micro mesmo, né? Ali, que até tinha parte de uma grande crise, né? Que foi instalada aí com a mudança, com a compra, né? Da empresa, que antes tinha um posicionamento assistencialista e paternalista, né? E no momento que é vendida para o grupo Holcim, como isso muda a perspectiva, se instala uma crise, né? E como eles, a partir disso, criam tantas oportunidades aí de desenvolvimento, então, já indo mais para o meso e macro, né? Chegando até a cooperação internacional, né? Então, é muito interessante mesmo esse caso de Hortópolis. Muito emblemático, né? É verdade, é verdade. Além do mais, a empresa sai compra, como tu diz, a Holcim compra a empresa local, que tinha umas práticas assistenciais. Isso gera uma crise, porque a Holcim diz, não vamos continuar com essa linha de trabalho, vamos construir uma visão comum do desenvolvimento que queremos para Barroso, e muda completamente a atuação, né? Então, vocês imaginam que tomar essa decisão também foi um risco, que depois de 10 anos deu certo, mas eu imagino no começo como foi isso. Alguém mais quer participar aqui, comentando? Tatiana? Oi, Margarete. Tudo bem? Então, eu li... Tudo bem. Eu sou a Tatiana, do Instituto Lina Galvani. O que me chamou a atenção, assim, nesse caso de Hortópolis, foi que o ponto de virada, além da entrada da empresa e do direcionamento que ela deu, né, de deixar aquela postura assistencialista, que era outra empresa, assumir um outro papel, foi a criação da associação, né? Então, essa associação, a criação da associação foi super importante, e como ela cresceu e que nível que ela atingiu, né? Conseguindo financiamento de organismos internacionais, acho que IAF, BID, não lembro direito, e chegando no ponto de participar da Câmara, de ter um membro da comunidade, da organização que participa da Câmara dos Vereadores, eu acho que nem é como vereador, mas ele tem um assento lá, e participam das decisões da cidade, né, então acho que assim, eles atingiram o nível, esse nível macro, né, mesmo, que você estava explicando antes. É mesmo, verdade. E outra coisa também que me chamou a atenção, e que para mim é um aprendizado, que a primeira pesquisa que foi feita de avaliação,
ela trouxe um resultado, depois de 3 anos, eu acho, 2, não lembro, ela trouxe um resultado ruim, assim, como se as coisas tivessem piorado, e como isso virou um aprendizado, né? Então, como o resultado de uma pesquisa, mesmo que ele não seja favorável, ele pode transformar em ações que depois modificam esse resultado, né? Como verdade, porque o resultado ruim transformar para o bem e conseguir fazer coisas a partir dele. Sim, porque o que acontece um pouco aí, até onde eu lembro do caso, é que eles, nos primeiros anos, eles ficam planejando o futuro da cidade, a visão da cidade, mas a população não via resultados concretos, né? Eles sentiam que estavam participando, pensando, mas não tinha resultados concretos. Então, aí o Instituto Holcim decide, bom, então vamos definir uma linha de projetos mais concretos, que nascem aí os projetos produtivos que a gente vê no vídeo, né? Então, já aí um pouco combinando isso que a gente chama de... bom, vamos pensar no longo prazo, mas também vamos atuar no curto prazo e vamos conseguir umas vitórias que permitam continuar com o processo. É isso mesmo, eles aprendem disso e redirecionam, digamos assim, a iniciativa, né? E hoje em dia, eu entendo que tem gente da Holcim participando aqui nessa conversa e pode contar para nós, mas eu entendo que o Continua Hortópolis, o processo continua e a Holcim hoje tem um papel muito menos protagônico, digamos assim, está muito mais... apesar de ter sido sempre um processo coletivo, o papel da Holcim no começo foi bastante importante, digamos, significativo aí. Hoje em dia é mais a Hortópolis que continua e a Holcim tem uma relação menos forte, digamos assim, de participação menos ativa na iniciativa. Acho que é por aí. Alguém mais quer compartilhar? Bom, então, continuamos. Então, eu queria passar aqui a um tema dos resultados do desenvolvimento de base, eu já falei isso antes, mas quero colocar um pouco aqui alguns elementos. Nós, na Rede América, definimos qual era o tipo de... hoje em dia estamos trabalhando sobre os resultados das ações em promoção de comunidades sustentáveis, estamos tendo em conta esse trabalho que foi feito alguns anos atrás, porque achamos que as grandes categorias de resultado que definimos naquela época mais ou menos permanecem, apesar de estar falando de comunidades sustentáveis. Então, a gente dizia, queremos gerar um bloco de resultados no tema de capacidades coletivas, definimos quais eram essas capacidades coletivas que queríamos gerar, de planejamento, de antecipação e adaptação às mudanças, de gestão administrativa, e quais eram os elementos que permitiriam a gente saber se essas capacidades se estão gerando ou não. A mesma coisa fizemos no bloco de capital social, onde algumas das variáveis eram associatividade, confiança e cooperação, no tema de ampliação da democracia e no tema de pobreza, né? Então, aí nessas duas lâminas estão todos esses resultados. Eu acho que talvez o principal benefício de ter feito esse trabalho foi a gente chegar a um acordo entre os membros da rede. Bom, tudo que a gente faz busca muitos resultados, às vezes em educação, em geração de renda, em saúde, etc., mas todas, não importa o tema da iniciativa, todas deveriam gerar resultados nessas quatro categorias. E eu acho que isso tem orientado muito bem o trabalho que a gente busca fazer e os resultados que buscamos conseguir no trabalho com as comunidades. Agora, eu gostaria aqui de falar um pouco sobre o tema das capacidades, que é uma dos resultados que estávamos falando. Quando nós estamos falando de capacidades, estamos falando daquilo que a pessoa pode fazer e ser, né? E achamos que isso é um fundamento que permite às pessoas construir o seu futuro, construir o seu destino, né? E falamos de capacidades como essa combinação entre habilidades, sobre conhecimento e informação para poder atuar, né? E achamos também que são as capacidades coletivas, como eu falei,
nós colocamos, digamos, a força nas capacidades coletivas, entendendo que as individuais também têm que ser desenvolvidas para conseguir chegar nas coletivas, mas nosso foco está mais nesse grupo das capacidades coletivas básicas que devemos fortalecer, porque achamos que elas são essenciais para fortalecer a ação coletiva. Agora, temos que entender que, quando estamos falando de capacidades, as capacidades não são alguma coisa estática, as capacidades são dinâmicas, elas se transformam no tempo, elas se renovam, né? Elas, quanto mais a gente, é um tipo de coisa que quanto mais a gente usa, mais ganha, ou seja, quanto mais eu uso e ponho à prova as minhas capacidades, eu aprendo mais, né? Se aprende fazendo as coisas, ou seja, as capacidades se aprendem na prática, especialmente se estamos falando de adultos, essas capacidades se aprendem na prática. Às vezes é difícil isolar uma capacidade da outra, por exemplo, quando eu estou falando de capacidade para colaborar, para cooperar, quase que eu também estou falando de para chegar lá, eu tenho que ter capacidade para dialogar, eu tenho que ter capacidade para trabalhar em equipe, então estão muito conectadas entre elas e se nutrem umas das outras, né? Mas também temos que entender que as capacidades precisam ser trabalhadas e renovadas, e que tem uma série de elementos que condicionam essa construção de capacidades, né? Especialmente se estamos falando da organização, a cultura organizacional condiciona se a cultura é mais aberta à construção de capacidades ou menos, os saberes e as experiências anteriores já existentes nessas pessoas e nessas organizações, o estilo de liderança, né? Se existe ou não trabalho colaborativo, se valoriza ou não o aprendizado, se temos recursos para usar na construção dessas capacidades, né? E todos esses elementos a gente tem que ter em conta também na hora de pensar como vamos apoiar as organizações de base no processo de construção dessas capacidades. Porque muitas vezes não ter em conta isso faz com que as ações que a gente esteja promovendo para gerar essas capacidades não deem os resultados que esperamos que deem, ou também, muitas vezes, a gente eleva muito a expectativa de conseguir determinados resultados que são muito ambiciosos, porque não teve em conta esses elementos de contexto, ou esses elementos próprios das pessoas e da organização que está aí, né? Agora, pensando que as capacidades se transformam, crescem, diminuem também, temos que pensar como como incentivar processos de fortalecimento das organizações que permitam que isso, que se acumule cada vez mais e se renovem e cresçam essas capacidades, não? Então, aí é importante pensar em como se transmite, como se gera essa aprendizagem nas organizações de base, inclusive nas nossas próprias organizações, né, como se dão processos participativos, ou seja, como trabalhamos não só com os líderes das organizações, senão com as equipes das organizações de base, como facilitamos que eles possam mudar atitudes, mudar comportamentos, renovar, compreender, adaptar-se, né? Pensar todos esses elementos também é parte do processo de criação de capacidades. Eu às vezes sinto que faz falta isso em todo tipo de organização, nas nossas também, mas pensar isso quando estamos trabalhando com as organizações da comunidade também é um elemento essencial, e pensar também quais são as condições que queremos deixar em termos de capacidade dessas organizações quando a iniciativa que estamos apoiando ou o processo que estamos apoiando termine, né? Porque não somos eternos nesse acompanhamento às organizações, e pensar desde o começo qual é o resultado que queremos deixar em termos de capacidades e conversar com as organizações sobre isso é importante, porque isso vai fazer com que a ação que seja executada tenha muito mais claros objetivos que quer conseguir para garantir essas condições que vão fazer perenes os resultados em termos de fortalecimento da organização. Então, esses são alguns aspectos. E aqui eu gostaria de
também mandei um terceiro caso, peço desculpas porque esse terceiro caso sim estava em espanhol, é um trabalho já mais antigo e não tínhamos a tradução, mas eu gostaria de saber se alguém pôde ler esse caso e pode comentar com a gente quais foram as capacidades coletivas desenvolvidas nesse caso e quais foram as estratégias utilizadas para desenvolver essas capacidades coletivas. Então, eu espero que alguém abra o microfone e conte para a gente o que viu nesse caso sobre esses dois aspectos. Vou esperar aqui. Bom, ninguém abriu o microfone, então eu conto um pouco o caso para vocês. Esse é um caso aqui em Bogotá. Era um grupo comunitário que tinha, há alguns anos atrás, uma biblioteca comunitária. A biblioteca estava numa situação de infraestrutura muito deteriorada, ou seja, tanto a parte física da biblioteca como os livros e todo o que precisava para o funcionamento da biblioteca, e essa comunidade se aproxima à Fundação Corona pedindo ajuda para recuperar a ação da biblioteca. E a Fundação Corona já estava numa linha de fortalecimento das organizações comunitárias e pergunta para eles, bom, e se a gente recupera a infraestrutura física, os livros e tal, como é que vamos garantir o funcionamento dessa biblioteca? Ou seja, como é que a gente vai conseguir trazer as crianças para cá, conectar esse trabalho da biblioteca com as escolas do lugar, como é que vocês vão conseguir ter uma renda mínima para garantir o funcionamento da biblioteca, e se a partir daí se busca acompanhar esse grupo comunitário para que eles aprendam todas essas capacidades que foram mencionadas antes, de planejar, de administrar recursos, mas ligadas a esse aprendizado e essas capacidades à atividade da biblioteca. Então, eles fazem o levantamento de custos da operação da biblioteca, quanto custa funcionar a biblioteca, eles começam a fazer um planejamento das atividades da biblioteca e aprendem a planejar e mantêm uma série de atividades permanentes na biblioteca. Era uma biblioteca que chegou a ter uma presença de 200, mais ou menos, crianças ao dia fazendo trabalhos. Eles fazem convênios com outras bibliotecas da zona e colégios da zona. O que gostaria de mencionar é que, nesse caso, duas coisas que mencionamos. Um é que as capacidades vão sendo construídas no processo de melhoria da biblioteca, ou seja, não é uma coisa diferente, não é uma capacitação diferente, senão que está conectada com o fortalecimento da organização, com o objeto dessa organização, que é o funcionamento da biblioteca. E é um acompanhamento que permite a eles observar o crescimento das capacidades em termos de conhecimento, de informação e de habilidades, e isso acontece no dia a dia, não é uma coisa excepcional. Isso era um pouco o que eu queria que fosse lido nesse caso da Biblioteca Juan Pablo II. Não sei se alguém queira compartilhar algo sobre esse caso, ou vamos para frente. Bom, não vejo aqui. Ok, Cecília? Oi. Não, só comentar como todas essas capacidades mesmo, né? Só reiterando o que você já falou, essas capacidades, como a gente precisa exercitá-las, né? E a gente, como organizações, né, que se propõem a promover esse desenvolvimento, né, como a gente tem que criar estratégias e artifícios para que essas competências possam ser exercitadas e, consequentemente, desenvolvidas, né? Tanto a participação, né? O diálogo, né? A transparência, a articulação, né? Como é um processo de médio e longo prazo e que a gente precisa atentar aí para criar essas oportunidades mesmo para que sejam vivenciadas e exercitadas, né? É verdade, é verdade. E tem muitas estratégias para conseguir esse propósito, né?
Sim, sim. Projetos, né, mais de curto prazo, por exemplo, também ajudam, né? Dentro daquela perspectiva que a gente estava falando também de Hortópolis, né? A gente tem metas e anseios, né, de longo prazo, né? Mas como a gente precisa trazer isso para o dia a dia e para o curto prazo e criar essas ações coletivas, né, oportunidades para isso é fundamental, né, para que a gente chegue no longo prazo com o que a gente traçou, né, imaginou. Então, isso me dá a oportunidade de falar um pouco sobre as estratégias, né, que eu falei antes que duas das estratégias fundamentais do desenvolvimento de base era o cofinanciamento e o acompanhamento, né, então, essas palavras da Cecília dá bem para conectar com o tema do acompanhamento, que é a forma como a gente vai conseguindo que esses resultados que queremos deixar aconteçam, né? Então, os membros da rede, a relação que tem com as organizações é uma relação ativa que vai além de financiar, não somos um cheque que chega lá e dá um dinheiro e desaparece, não, estamos aí para acompanhar esses processos, que sejam feitos diretamente pelas organizações membros da rede, como são vocês, ou por ONGs que trabalham com a gente, ou outros parceiros que estão trabalhando, né? Então, o tema do acompanhamento, a gente acha que essas coisas que estamos falando, de gerar capacidade, de gerar capital social, de gerar valores e práticas democráticas, não acontecem se a gente não tem uma estratégia para que elas aconteçam, ou pelo menos não tem os resultados que esperamos que tenham, se não tem uma estratégia e uma forma de atuação. Então, nós falamos sempre que o acompanhamento é um processo que se estrutura para conseguir determinados objetivos de fortalecimento dessas organizações, né? Normalmente acontece durante o período de um projeto ou de um processo, porque o projeto e o processo são a forma em que a gente acompanha essas organizações, vai ajudando que essas capacidades, esse capital social, esses valores e práticas democráticas sejam construídos, né? Então, isso significa que o acompanhamento também põe à disposição das organizações conhecimentos, informação, contatos, esses elementos para que elas consigam desenvolver esses elementos. Então, o acompanhamento pode combinar diversas formas, pode combinar processos de capacitação, quando é preciso, mais formais, assistência ou assessoria na prática, ou seja, venham comigo, vamos fazer mentorias, coaching, visitar outras experiências parecidas para que eles conversem com outros líderes que vão mais na frente ou que já resolveram algum problema que eles queiram resolver, facilitar conversas com especialistas que já possam contar para eles outras experiências, como se faz isso ou como eles fizeram. Então, é um conjunto de ações que estão concatenadas e estruturadas e que normalmente partem de uma situação inicial, que seja um diagnóstico ou uma leitura do que a gente conjunta com essas comunidades, essas organizações, sobre o que eles precisam desenvolver, que capacidades, que valores, que contatos precisam desenvolver para conseguir os objetivos que eles querem conseguir, normalmente ligados a projetos, mas também com uma visão de longo prazo, né? Então, e achamos que esse acompanhamento, além do mais, tem uma forma de atuação, ou seja, tem conteúdo, como falei, mas também tem uma forma de relacionamento, né? E achamos que alguns elementos dessa forma de atuação é buscar reconhecer que somos parceiros nesse propósito, ou seja, as organizações e nós que acompanhamos somos parceiros, não é um subordinado, aqui vem eu vou te dar esses elementos para que desenvolva essas capacidades, não é vertical a relação, é uma relação de respeito, é uma relação para construir juntos, é uma relação onde se oferecem conceitos, ferramentas, contatos, mas se oferece às organizações para que elas desenvolvam essas capacidades. Às vezes vemos que as organizações, nós acabamos também, muitas vezes, tendo apesar de não querer ter uma
visão paternalista de acompanhamento às comunidades, ou seja, a típica solução de que a comunidade não sabe fazer o projeto, mas temos que apresentar o projeto para alguém, então vem, eu faço o projeto por ti. Não geramos nenhuma capacidade. Né? Então, o processo é um processo de acompanhar para que dar conceitos, ferramentas, facilitar, mas para que eles desenvolvam essa capacidade e possam ter autonomia para continuar, né? Contribuir também aos processos de gestão da organização, muitas vezes também em temas de administrativos da organização, são elementos também importantes para garantir que essas organizações também tenham níveis de transparência, de eficiência, que possam permitir que eles, no futuro, possam acessar recursos de outros atores, né? E um elemento que é fundamental é pensar sempre que o acompanhamento é algo temporal, ou seja, que não vamos estar aí para sempre, portanto, então temos que conseguir uns determinados resultados que garantam que essa organização vai poder continuar desenvolvendo essas capacidades, né? Não pensar que vamos estar aqui sempre fazendo essa tarefa, e isso aí, eu sempre digo que isso é muito parecido ao tema de criar os filhos, é um pouco isso mesmo, mas com uma visão de independência, com uma visão de que estamos aqui por um momento para facilitar um processo de construção dessas capacidades para que eles continuem caminhando sozinhos. E aí eu mandei para vocês também um formato para que a gente veja se vocês estão próximos ou não dessa noção de acompanhamento que a gente está falando. Então, pergunta se vocês acham que as suas organizações estão ditando caminhos e soluções, sempre ou quase sempre, e aqui deveria vir outras colunas que vejo que não estão no quadro, ou se estão pensando num conjunto de ações concatenadas que envolvem informação, capacitação, assessoria, se o modelo de acompanhamento se repete sem pensar quais são as diferenças entre as comunidades e a realidade, se é um modelo de acompanhamento que não é frequente e que é à distância, se esse modelo de acompanhamento é variável de acordo às necessidades de cada processo, se é um modelo de acompanhamento que impõe as soluções, não conversa sobre as soluções, né, que é arrogante, ou se é um modelo de acompanhamento que é permanente sobre o terreno, ou seja, em campo com as organizações, se são ações soltas ou desarticuladas, se respeita o saber e a autonomia das organizações, se leva fórmulas e verdades pré-estabelecidas, se gera valor aos processos, considerando os saberes dessa própria organização, e se é um processo de construção compartilhada ou é um processo que só se leva sem construir conjuntamente. Então, esses são alguns elementos para que vocês possam ver como é que vocês estão atuando com relação ao acompanhamento aos processos e às organizações comunitárias. Então, eu mandei, eu não sei se puderam algum de vocês ver o capítulo dessa publicação que chama-se Vozes dos Líderes, que, como eu disse, foi uma consulta feita a mais ou menos uns 60 líderes na Colômbia, mas eles falam aí sobre os processos de acompanhamento que eles têm recebido, não só de organizações como fundações, institutos e empresas, sino também do poder público e de ONGs internacionais, etc. E eu acho que eles defendem muito nessas conversas, sem que a gente tenha premeditado isso, defendem muito um tipo de acompanhamento como esse que estamos colocando aqui para vocês, né? Que entregue conteúdo, mas que também tenha em conta esse relacionamento entre os acompanhantes e acompanhados. Não sei se alguém quer compartilhar algo sobre esse capítulo que mandamos. Abra o microfone, por favor, se quer colocar algum ponto sobre isso. Bom,
deixo a leitura para vocês, e se puderem ler essa publicação, acho que é muito boa no sentido de escutar o que os líderes pensam sobre esses diferentes aspectos do desenvolvimento de base. Então, para ir terminando o tema do cofinanciamento, simplesmente o que a gente diz é que nós não falamos de financiamento, senão de cofinanciamento, um pouco na busca de tentando reconhecer, né, que as organizações também têm possibilidade de fazer aportes, seja em dinheiro, ou seja em espécie, ou seja as iniciativas que elas estão promovendo, e achamos que falar de cofinanciamento também evita gerar, vai ajudando a levar essa ideia de que não há uma dependência de fontes externas, e que as comunidades não dependem de fontes externas para fazer as suas iniciativas, que elas também têm ativos próprios, que elas também têm elementos para pôr a favor dos projetos e das iniciativas, e que elas também têm uma corresponsabilidade. Isso tem um efeito muito positivo, no sentido de que elas se vejam como protagonistas, como corresponsáveis, né, e que também têm elementos para colocar na negociação e no processo que elas estão promovendo, e rompam com essa noção de que são receptores de recursos, né? Então, era isso. Hoje a nossa conversa era sobre esses pontos. Na próxima sessão, então, vamos começar a conversar já sobre o tema de comunidades sustentáveis, que, de alguma forma, constrói sobre essa base do desenvolvimento de base, sobre esses elementos do desenvolvimento de base, mas se coloca muito mais no nível meso e macro que falamos, e agrega um elemento de não só colocar a força nas organizações de base, senão entender que a articulação entre os atores em torno a um território é a que vai dar maior potência em termos de impacto e também de escala às iniciativas. Então, entram dois elementos adicionais no enfoque, mantendo os elementos do desenvolvimento de base, o tema de múltiplos atores, o tema do território, e esse é um pouco o que vamos conversar na próxima reunião. E para ir adiantando um pouco as diferenças, é que no desenvolvimento de base falávamos que as empresas podem contribuir com a sua voz e a sua ação à diminuição da pobreza, fortalecendo as bases, gerando capacidades, conexões e acompanhando essas organizações de base para que elas possam adquirir essas conexões, essa voz, essas capacidades, né? E no tema de comunidade sustentável, estamos falando já que as empresas podem contribuir integralmente ao desenvolvimento sustentável das comunidades, e quando estamos falando integralmente, estamos falando através do investimento social privado, mas também das atuações de negócio, quando geram valor social, e que aqui a tarefa não é só trabalhar sobre a diminuição da pobreza, senão sobre esse desenvolvimento sustentável, econômico, social, ambiental e institucional no território, né? E também aqui estamos falando de uma conexão muito mais direta entre a competitividade e perenidade da empresa com a sustentabilidade das comunidades. Estamos falando de desenvolver a base, mas também desenvolver os atores do território, já pensando mais no coletivo, onde as organizações de base são parte desse território, e estamos falando que as estratégias são articular, acompanhar e cofinanciar, né? O tema de articulação ganha força nas comunidades sustentáveis, e estamos falando que no processo temos que gerar capacidades, articulações, acordos para pensar o desenvolvimento que queremos obter, mas também para construir esse desenvolvimento, né? E nos resultados aparece a diferença fundamental, aparece também não falar só de pobreza, senão falar de desenvolvimento sustentável. Então, era isso. Eu gostaria também, agora no final, que vocês fizessem algum comentário sobre as reflexões mais significativas que tivemos hoje, ou que pelo menos para vocês foram mais significativas, e que tão próximos ou distantes estamos de algumas dessas reflexões. Então, eu peço que abram o microfone
e compartilhem com o grupo, e com isso estamos fechando essa sessão e convidando vocês para a próxima. Bom, Margarete, queria falar como é satisfatório e até emocionante, assim, escutar todo esse conteúdo, né, e todo esse desenvolvimento de dessa compreensão, né, desse desenvolvimento de base, ver o quanto que o Instituto, ao longo da sua história, né, bebeu disso, e agora, né, a partir do momento que a gente passou a fazer parte da rede também, o quanto que, né, participamos também disso, mas o quanto que reflete realmente a nossa atuação, o quanto inspira, né, e inspirou aí a construção, por exemplo, dos nossos indicadores. Então, é muito satisfatório, assim, né, confirmar isso e fazer parte, né, realmente dessa rede, da construção de tudo isso, é muito, muito satisfatório mesmo. E fico pensando, né, o quanto que é também desafiador, né, tudo isso que a gente se propõe a fazer, e, de novo, como é importante poder fazer parte de uma rede, de um espaço que tem essa troca, esse diálogo. Porque, pensando aí, tem muita coisa que eu costumo dizer que é a sombra da nossa atuação, né? A gente se propõe a fazer de maneira participativa, colaborativa, mas tem muita coisa que a gente já traz como direcionadores da nossa atuação mesmo, né? Então, tem alguns limites, né? Com certeza. E como é bom, queria deixar registrado aí como é bom fazer parte desse movimento todo. E como ajuda mesmo a nossa atuação e a gente a evoluir, né? Obrigada. Eu que agradeço, eu fico feliz, porque acho que o que eu conto aqui para vocês é produto que vocês mesmos alimentam, né? Esse é produto do trabalho, da evolução de vocês como membros, e aqui o que eu faço é recolher isso, colocar num prato e devolver para vocês, ou seja, vocês são o alimento disso e também são a inspiração de tudo isso, né? E a gente sabe que todas essas coisas que estamos falando são bastante complexas, não é o caminho mais fácil, não é o caminho mais comum, mas ter essa atitude de pensar o que estamos fazendo e aprender do que estamos fazendo sempre ajuda a ir melhorando e ser críticos, porque tem muitas coisas que a gente às vezes pensa que faz bem, outras não faz tão bem, mas também tem uma série de condições que às vezes levam a gente por outro caminho diferente ao que queria. E hoje o mundo é bem complexo, né? Vocês todos que trabalham no desenvolvimento das comunidades sabem que o mundo hoje é muito mais complexo, mais difícil de aprender, de colocar, e, portanto, não tem uma receita. Né? Tem alguns elementos que é o que a gente tenta colocar aqui, mas cada um constrói o seu próprio caminho a partir disso, e volta e alimenta esses conceitos e essas práticas, e nós continuamos avançando, né? Eu vi que o Bruno parece que entrou. Oi, Bruno. Oi, boa tarde, estão ouvindo? Estamos ouvindo. Então, aqui é o Bruno do Instituto Camargo Corrêa. Eu fiz algumas anotações aqui, e dentre elas tem a questão, né, de desenvolver projetos sociais, ouvindo a comunidade, né, e dando espaço e ferramentas para elas auto se desenvolverem e tornar os projetos mais sustentáveis, né? Então, a gente tem feito alguns projetos nessa linha, né? Então, inclusive, tem um que a gente desenvolveu lá no bairro do Jaguaré, que capacitamos, né, 16 líderes locais, e eles desenvolveram 16 projetos, né, para trabalhar na comunidade. E esses projetos, o importante é que a gente tem um olhar que esses projetos podem dar continuidade e avanço, né? Então, ele
ele vai se tornar sustentável mais para frente, depois quando o Instituto não estiver mais atuando nessa localidade, né? Então, eu achei esse ponto muito importante, acho que é um tipo de investimento que hoje tem um retorno muito grande, e é importante esse tipo de atuação no dia de hoje, né, com o investimento social. Obrigada, Bruno. Alguém mais quer compartilhar? Margarete, Valéria de novo, do Instituto Lina Galvani. O meu comentário é mais voltado à oportunidade desse compartilhamento de conteúdo, de experiências, pelo menos no caso do Instituto, com todo o time, né, que faz parte da organização, com pessoas além daquelas que ficam na ponta, né? Então, no nosso caso, nós temos colegas da área administrativa, corporativa participando, e eu particularmente acho fundamental que todos estejam alinhados com o tema, compreendendo esses conceitos, os processos que a gente tenta dar prosseguimento, e esses colegas do staff também são fundamentais para fazer a coisa acontecer, né? Então, eu queria agradecer a oportunidade de que, no nosso caso, o número de vagas foi suficiente para que, além do time que fica na ponta, esses colegas também que nos dão suporte poderem participar e também aprender um pouco mais. Que bom que estiveram presentes. Obrigada. Alguém mais quer colocar algum comentário? Não sei, a Tatiana, de novo. Oi, Tatiana. Oi. Não, eu queria comentar assim, sobre essa pergunta, né? O quão próximo está da atuação, da prática institucional, e assim, realmente eu vejo que a atuação do Instituto Lina Galvani está muito alinhada com com tudo que você trouxe hoje, com a questão das capacidades, enfim, e até eu queria falar que no ano passado a gente reviu o planejamento da organização e mudou a missão e a visão, que antes a missão era trabalhar nas comunidades que estão no entorno da empresa, né, e mudou para ampliar a capacidade para comunidades liderarem a transformação social local, e a visão é assistir comunidades sustentáveis articuladas em redes sociais solidárias. Isso veio a partir da definição de comunidades sustentáveis da Rede América. A gente se baseou muito nisso para construir a missão e essa nova missão e visão do Instituto. Que bom saber isso, e na próxima conversa vamos aprofundar um pouco mais nesse aspecto. Ótimo. Bom, alguém mais? Bom, pessoal, então eu acho que era isso. E vamos conversar, então, na próxima sessão sobre o tema desse salto do desenvolvimento de base a comunidades sustentáveis. E eu agradeço muito que tenham estado aqui conversando e compartilhando os seus comentários. Tá bom? Obrigada, Margarete. Só a Tatiana da Roussin, ela pediu desculpas, que ela teve um problema de conexão mesmo e acabou não conseguindo participar. Bom, então, ela esteve no comecinho, depois eu vi que caiu. Tá bom assim. Então, olha, espero vocês na próxima sessão. Até e qualquer coisa que queiram, me escrevam e a gente continua essa conversa também pelo e-mail. Tá bom? Obrigada. Tchau, Obrigado, tchau. boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.